A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com mais um programa Tema Livre aqui na Nova TV, sempre junto ao amigo Alaicel aqui nos bastidores acompanhando o nosso trabalho. E no programa de hoje, muitos assuntos interessantes, até porque eu estive visitando esta semana a capital Florianópolis e tem muita coisa acontecendo nos bastidores políticos, principalmente. Mas antes de mais nada, eu só quero fazer uma observação. Em termos de educação de trânsito, a gente observa, quem anda o dia a dia na cidade, de que muitos motoristas ignoram por completo a importância da seta dos carros. Você imagine a definição que tem quando o motorista liga a seta, você sabe se ele vai para a esquerda, vai para a direita e você toma todo um cuidado, né? Você fica precavido diante daquela situação quando você vê o motorista ligando a seta. Quando ele não liga, você, é claro, você adota também um outro sistema de prudência, esperando para ver o que vai fazer o vivente, o motorista da frente. E é assim que não acontecem os acidentes, porque nós já nos adaptamos talvez a essas situações de prevenção quando a gente observa que algum motorista não liga a seta. Se você está na situação de pedestre, muitas vezes leva até sustos, porque você entra numa esquina, o carro vem, você acha que ele vai direto porque não ligou a seta, ele dobra para cima de você. Quer dizer, o motorista que não liga realmente, não faz uso obrigatório da seta, ele não tem a noção do ambiente no entorno dele, né, de todo aquele território que está em torno do carro, da importância da informação que a seta gera. Mas aí tem motorista que simplesmente não liga porque nunca aconteceu nada e vai embora. Já recebi respostas nesse sentido de algumas pessoas, disseram que não liga a seta e para ele não precisava nem existir. Então você percebe também uma certa ignorância por parte de quem conduz o carro. Mas de qualquer forma é só uma observação com relação à educação do trânsito. Sobre a pandemia do coronavírus, não vou entrar em detalhes, mas o que a gente tem observado nas últimas semanas, nas últimas 2, 3, até 4 semanas, uma certa estabilidade nos números da pandemia, principalmente aqui na Serra Catarinense, para quem está nos acompanhando em outras regiões do Brasil. A Serra Catarinense está hoje vivendo um momento bom. A pandemia deu uma amenizada bastante grande. O número de pessoas hoje em domicílio, né, está bem menor, esse número, caindo cada dia. O número de internações em UTIs também caindo bastante. Uma pena que tenha acontecido ainda alguns óbitos diante desse problema da pandemia, que é o que a gente lamenta bastante. E Lages está com 75 óbitos. Isso é muito grande este número. Enfim, mas de qualquer maneira, as pessoas hoje estão talvez não desacreditando no coronavírus, mas está todo mundo se precavendo da melhor maneira possível. E a gente tem que fazer o cumprimento da cartilha. Usar máscara, lavar as mãos várias vezes, o álcool em gel, não ficar muito em aglomerações. Quer dizer, se você tomar todos esses cuidados, dificilmente você vai ser contaminado. E eu estive na capital Florianópolis, e eu até estava temeroso, eu tive que ir lá a trabalho, e acabei observando todas as normas que lá na capital, porque vocês sabem que Florianópolis foi praticamente um epicentro no estado de Santa Catarina envolvendo a pandemia do coronavírus. E lá também, hoje, a situação está bem menos grave. Aí, desde a chegada do hotel, antes de você entrar no hotel, já tem alguém medindo a tua temperatura, você tem que preencher um cadastro, né, alegando que não tem nenhum tipo de sintoma. Você, na hora das refeições, tem que pôr umas luvas plásticas para se servir, além, claro, do uso da máscara e o álcool gel. Então, dificilmente você se contamina diante de tantas precauções. Agora, a capital, como aqui em Lages, em qualquer outra cidade, a gente percebe que o movimento está bastante grande.
Hoje, praticamente, todo mundo não esqueceu o coronavírus, mas diante destas precauções, está mais ousado, está indo para o trabalho, está indo para o trânsito, está indo para o comércio aberto, enfim. E a capital, vocês sabem, né? É um movimento intenso, carros para cima e para baixo, filas e filas, e você fica olhando nos supermercados, os estacionamentos completamente lotados, e aí as pessoas estão praticamente vivendo este novo normal, sem a preocupação da contaminação do vírus. Ele está por aí, está solto. Então, se alguém relaxar com relação a isso, com certeza vai acabar sofrendo as consequências, vai pegar esse vírus. E tem muita gente que não acredita mais. Está aí na boa, diga, já passou, não tem mais nada, eu não estou nem aí. E não sei se só não pegam porque estão tendo sorte, talvez, mas o cuidado tem que ser mantido, porque se você pegar o coronavírus, não se sabe o que vai acontecer. Mas, enfim, essas observações para a gente começar o nosso bate-papo. Eu tenho acompanhado muito a questão da política no estado de Santa Catarina, e eu não vou me ater especificamente a outros municípios, mas principalmente o que está acontecendo em relação ao governador e à vice-governadora, e também com relação à campanha no município de Lages. Na Serra Catarinense, em Lages, são 6 os candidatos e esta semana saiu então a distribuição do tempo de televisão. No total serão 10 minutos, é o tempo dos candidatos. Eu quero buscar aqui nas minhas anotações para vocês saberem exatamente qual o tempo de cada candidato. Quem tem mais tempo aqui na cidade de Lages é a coligação da candidata Carmen Zanotto, a deputada federal, a coligação Cidadania, PL, PDT, PSDB, PSB, PRTB. E ela está com 3 minutos e 28 segundos de tempo. Em segundo vem o candidato à reeleição, Antônio Seron, na coligação PSD, PP, PSC, PTB e Republicanos, com 2 minutos e 41 segundos. Depois, com o terceiro maior tempo, o candidato Lucas Neves, do PSL, e a coligação também com o Podemos e o PROS. Ele tem 1 minuto e 46. Depois diminui um pouquinho, 1 minuto e 22 para o candidato do PT, coligação PT e PV, Cleimon Dias. 22 segundos para Ed Antunes, do PSOL, que não tem coligação. E 21 segundos para o candidato Ayrton Amaral, do Patriota, também sem coligação. Eu quero fazer apenas uma observação, e não é em tempos de hoje. A política, vocês sabem que ela tem um envolvimento muito diferente do normal. Isso, claro, em tese, há uma sede pelo poder muito grande. O céu sabe disso, as coisas são bem complicadas. A sede do poder na política é algo que extrapola a razão de muitas pessoas. É por isso que acontecem barbaridades em épocas de campanha, com mortes, vocês viram o caso da tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro, essas coisas. Então chegam ao extremo em função da política. E por falar em extremo, existe essa história de gabinete do ódio, não sei de onde que tiraram, porque o gabinete do ódio não é direcionado a apenas, eles atribuem à turma do Bolsonaro que tem o gabinete do ódio, mas se tem gabinete do ódio está em todas as correntes partidárias, principalmente a oposição extrema e a situação extrema. Quer dizer, o ódio está hoje em todas as pessoas que usam da política de forma extremista. Não há outro jeito, tanto de direita como de esquerda. Então há um ódio enraizado no campo político, e desta formação da sede do poder, vocês têm que entender que os candidatos basicamente fazem de tudo para poder ganhar talvez a confiança de um eleitor ou de um grupo de pessoas, e não quer nem saber se está passando por cima do companheiro ou do amigo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, em 1992, eu fui candidato a vereador na cidade de Chapecó. Os maiores adversários que eu tive na campanha não foram os de oposição, foram os próprios parceiros da coligação naquele tempo. Os maiores inimigos que eu tive eram os meus colegas partidários, os que buscavam também espaço na Câmara de Vereadores dentro da nossa coligação naquele tempo. Então eu tinha que me cuidar mais dos amigos que estavam do meu lado do que da própria oposição. Então você imagine, quando eu chegava, por exemplo, num bairro,
em que havia um colégio eleitoral de um candidato X, eu era escorraçado daquele bairro com ameaça de apanhar ou coisa parecida, isso se não fosse coisa pior. Eu não podia entrar no bairro, quer dizer, eu não tinha a democracia e a liberdade de pedir o voto, porque lá era o reduto eleitoral do candidato X. Então vocês imaginem a porcaria que existe nos bastidores de uma campanha política diante disso. E aí então você começa a observar, agora em tempos de hoje também, que não mudou nada. Os que fazem oposição usam basicamente de argumentos, artifícios e até mentiras diante da oportunidade de, quem sabe, ludibriar o eleitor e fazer com que ele acredite no que esse candidato ou do que esse opositor está tentando dizer. E na Câmara de Vereadores da cidade de Lages, o que tem de pessoas falando bobagens em função dessa campanha política, logicamente não conseguem provar absolutamente nada. E são capazes de entrar na justiça, aqui no fórum, na comarca de Lages, contra um candidato X, tentando impeachmentá-lo. Vocês imaginem qual o juiz que vai dar hoje uma sentença de afastamento de um candidato hoje, aí ele perde a oportunidade de participar da campanha, né? Porque daí ele teria que se afastar da campanha, não teria como ser candidato, perderia, obviamente, as eleições, e depois, gente, se ele for considerado inocente, quer dizer, pedem um impeachment sem nenhum embasamento, estão tentando fazer com que o presidente da Câmara de Vereadores abra uma CPI, nomeie os integrantes de uma CPI, e olha que nós estamos há 1 mês e meio da campanha, do dia das eleições, basicamente. Quando que seria tempo para organizar uma CPI, fazer todas as oitivas e realmente determinar que o candidato é culpado? No caso, hoje, o atual gestor da cidade de Lages, o Antônio Seron. Então, é uma irresponsabilidade tão grande de pessoas, e tem gente da população que acredita nestas bobagens ainda. Aliás, não foi um pedido só para que fosse suspensa a candidatura, foram 2, e logicamente o juiz indeferiu os 2, porque não haveria tempo de julgar e também não vai condenar o cara sem provas, sem todo um processo administrativo, sem investigação, sem tudo mais. Se lá na frente as coisas andarem e tudo mais e comprovarem, aí é outra história, perde quem sabe o mandato. Mas agora, então, são de irresponsabilidades, de coisas até infantis. E olha que são pessoas que se consideram extremamente inteligentes, maduras, né, porque tem certas idades, já tem uma certa idade, e se acham o dono do campinho porque tem experiência política. Agora, usa muito mal esse tipo de experiência política porque demonstra realmente uma incapacidade intelectual, inclusive, de pessoas desse sentido. Então, são coisas que nós precisamos hoje avaliar, e o candidato, aliás, os eleitores da cidade de Lages vão ter 6 nomes para poder avaliar. Vão poder escolher tanto candidatos da direita, de centro e de extrema esquerda. Quer dizer, poderão escolher exatamente quem for o melhor para administrar a cidade de Lages. Essa é a condição. E, infelizmente, nos bastidores da política, isso tudo ferve com tanta sacanagem, tanta necessidade de buscar o poder, que isso enoja até a gente. Ainda bem que eu não estou mais militando internamente na política. Faço meus comentários e está muito bom assim. Depois do intervalo, eu volto com mais informações para vocês aqui no Tema Livre. Para destruir o coronavírus, a gente tem que usar máscara, lavar as mãos, evitar sair de casa. Escolhi família e fé. A família é aquilo que nos dá apoio, ajuda, carinho. E a fé tem que ter muita fé para esse vírus ir logo embora. Essa é uma campanha da LBV. Eu ajudo a mudar. E você? Imagens médicas avançadas. Conhecimento e tecnologia para um correto diagnóstico.
Atendimento humanizado, profissionais especializados. IMA, alta qualidade em atendimento e diagnóstico. Bem, gente, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa Tema Livre. E, claro, agora vamos então abordar algumas questões estadualizadas envolvendo a nossa política. E vocês sabem que esta semana a Polícia Federal acabou batendo na Casa da Agronômica, que é a residência oficial do governador do estado, o Carlos Moisés, e também bateu em outras residências e escritórios de outros envolvidos na operação chamada de Pleumon, né, o pulmão, chegando também em casa de 2 ex-integrantes da equipe do governo, o Amândio João da Silva Júnior e o ex-assessor especial da mesma pasta, né, da Casa Civil, o Sandro Yuri Pinheiro. Então essas 3 pessoas foram alvos para a busca de provas, entre outras coisas, que possam então ser anexadas essas provas no processo que envolve hoje o governador. Então, uma vergonha muito grande Santa Catarina passou, virou exatamente notícia nacional, repercutiu em todos os cantos do país e Santa Catarina e o nosso governador acabou então ficando nessa situação. Isso não era difícil de prever que a Polícia Federal, eu acho que inclusive eu cheguei até a comentar aqui no nosso programa que era uma questão de tempo para que a Polícia Federal batesse na casa do governador e de outros envolvidos, desde que o processo foi encaminhado ao Ministério Público Federal e a partir de então as coisas ganharam corpo nacionalmente na esfera nacional, na Justiça Nacional, no Ministério Público. E não deu outra. Hoje então Santa Catarina está vivendo todo este drama que pode afastar o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer pelo primeiro processo de impeachment, que já está em fase bem mais avançada e até a semana que vem nós já teremos o primeiro parecer da comissão especial formada por 5 deputados estaduais e mais 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E se desses 10 integrantes da comissão, 6 votarem a favor, o Carlos Moisés e a vice-governadora serão afastados, então, por 180 dias. E aí assume, teoricamente, o presidente da Assembleia Legislativa. Mas como eu disse que eu estive na capital, em Florianópolis, e os bastidores da política realmente estão muito efervescidos, há uma possibilidade de também o presidente da Assembleia Legislativa não vir a assumir, porque uns dias depois vai ser julgado o mérito de um processo que envolve exatamente Júlio Garcia, que é o presidente da Assembleia Legislativa, né? E isso ele está sendo acusado, ele e a família dele, mais algumas pessoas, de lavagem de dinheiro, e ele estaria também proibido ou impedido, né, legalmente de assumir o governo. Então vocês imaginem, o processo que será julgado pelos desembargadores e os deputados acontece uns 5 ou 6 dias antes, e vai que então afastam a Daniela e o Carlos Moisés, assume o presidente da Assembleia Legislativa. E 5 ou 6 dias depois, ele é afastado também por causa de um outro processo judicial. Então está um pandemônio essa questão política em Santa Catarina. E claro, é a sede do poder que envolve tudo isso, e que há hoje um loteamento de interesses de tirar realmente a Daniela e o Carlos Moisés para que se tenha um novo governo no estado de Santa Catarina. Outras coisas que a gente foi acompanhando lá em Florianópolis e conversando com pessoas bem ligadas à área da formação de opinião no campo político, existe uma pequena possibilidade, aliás não é pequena, existe realmente uma possibilidade. No momento em que Carlos Moisés e Daniela Rainer forem afastados, se isso acontecer a semana que vem, forem afastados do comando do governo, eles vão ter, obviamente, 180 dias para elaborarem as suas defesas.
Então há uma suposição de que dentro desses 180 dias, o único que talvez não consiga comprovar a sua inocência nesse primeiro processo de impeachment. Eu não estou falando nem na questão do segundo processo de impeachment, que envolve os 200 respiradores. Então, nesse 180 dias, talvez haja a possibilidade de Daniela Rainer ser inocentada. Uma vez que, neste segundo processo de impeachment, ela não tem nenhum arrolamento, ela não está envolvida. O nome dela não é citado, apenas está sendo citado neste primeiro processo do aumento dos salários dos procuradores. E se por acaso tanto ela quanto Carlos Moisés forem inocentados, não terão razão para tirar então a vice-governadora do comando do governo do estado de Santa Catarina. E eu não sei nisso tudo se não é a melhor alternativa diante de tanta polêmica política envolvendo o presidente da Assembleia, envolvendo deputados, envolvendo secretários de governo, já que a vice está para isso mesmo. Ela é uma suplente, ela é digamos assim, um step. Ela poderia, obviamente, assumir o governo, não teria, então, todo aquele imbróglio de eleição direta ou eleição indireta, acaba toda a polêmica e o Estado dá uma assessoria para a vice-governadora e tocar, então, a gestão até o final do mandato com a vice-governadora. Então, basicamente, isso se conversa hoje dentro do campo das possibilidades e tudo está sendo muito bem analisado. Mas o que eu quero dizer para fechar esse assunto é de que nesta semana que vem a questão política em Santa Catarina estará em polvorosa muito mais do que já esteve. Porque aí vem essa definição se vão ser afastados ou não o governador e a vice. Também será formada a segunda comissão dos 9 vereadores que vão avaliar o processo de impeachment do governador envolvendo os 200 respiradores e o pagamento antecipado dos 33 milhões, que esse é um processo bem mais grave, na minha opinião, porque se eles escaparem do primeiro, dificilmente escaparão do segundo. E eu acho até que os desembargadores e os deputados vão optar pelo afastamento deles, até porque esperar um segundo processo de impeachment seria postergar uma situação, mas enfim, a avaliação da justiça e a parte política deve ser bem pesada, porque o estado de Santa Catarina hoje está sem comando, sem gestão. O governo do estado nem consegue trabalhar, basicamente, porque está atuando na própria defesa. E nós, catarinenses, ficamos aí, nesse meio, em fogo cruzado, sem saber para que lado se proteger. As moitas são só de capim, não são de pedra. Mas, enfim, uma questão que chamou a atenção esta semana, para nós fecharmos o nosso programa, foi uma declaração do secretário de Saúde, o André Mota Ribeiro. Pensem os senhores. Ele foi entrevistado por uma emissora de televisão de Santa Catarina e perguntaram para ele o que ele pensa desse processo envolvendo a compra dos 200 respiradores e o pagamento adiantado. Agora, pasmem, a resposta de um secretário de Estado da Saúde que se chama André Mota Ribeiro. Ele disse na entrevista que esse já é um assunto que deveria estar superado. Que esse processo, que essa questão deveria estar enterrada, minha gente. Que esse assunto já não deveria mais ser cogitado, que deveria ser esquecido. Ora, meu caro secretário, você imagine, cidadão, ouvinte, telespectador do nosso programa Tema Livre, como uma pessoa de dentro do governo, que praticamente a pasta dele foi quem fez o investimento de 33 milhões, não recebeu nenhum respirador, quer dizer, uma coisa extremamente grave, e o cara pedindo para que o povo catarinense, para que a justiça simplesmente passe uma borracha em cima e que se esqueça, foram só 33 milhões, Foram só 200 respiradores que nunca chegaram. Então, senhoras e senhores, a gente fica perplexo diante de tanta falta de de maturidade? Não. Falta de senso crítico? Eu não sei nem qual a definição que pode ser dada a pessoas que não têm hoje a voz da razão. Ele poderia simplesmente dizer, não, esse é um processo que a justiça está encarregada e que um dia a gente quer que se resolva. Seria tão fácil uma resposta, mas o homem pediu para que todos nós esqueçamos.
é a vergonha instaurada. E muitos outros processos ainda vão ser arrolados, né, principalmente com relação a hospitais de campanha e outras coisas que estão sendo descobertas em toda esta confusão política e administrativa no estado de Santa Catarina. E não só em Santa Catarina, estão agora estourando tudo isso em São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados do Brasil. Eu nunca vi tamanha algazarra de aproveitamento do dinheiro público federal, porque ninguém precisa fazer licitação para comprar as coisas. Ficou muito fácil na cabeça dos gestores pôr o dinheiro no bolso, desvia aqui, desvia lá, pega aqui e faz de conta que comprou e não comprou, né? Então vocês vão imaginar quanto terá de trabalho a Polícia Federal e o Ministério Público Federal do Brasil para poder hoje fazer todas essas investigações e comprovar todas essas denúncias. Mas vamos ver muita gente perdendo cargos e sendo presas nesta situação toda a partir de agora em todo o território nacional. Não só governadores, tem muitos prefeitos também envolvidos nesse sentido. Mas enfim, minha gente, é basicamente isso que nós temos hoje para conversar com vocês e nós voltaremos com mais um programa na semana que vem, trazendo mais algumas novidades desse campo político no estado e também na Serra Catarinense. Um abraço e até lá.